você abrir a palavra do Senhor, o livro de Ruth. Livro de Ruth, hoje no capítulo 3. Livro de Ruth, capítulo 3. Nós iniciamos aí algumas semanas, né, essa sequência no livro de Ruth, tratando justamente dessa providência de Deus no cumprimento das suas promessas. O livro de Ruth é justamente o livro que trata dessa providência, onde nós vemos Deus agindo na história dos seus, mesmo quando nós muitas vezes fazemos algo, Deus direciona tudo isso para o cumprimento do seu propósito. O livro de Ruth aponta isso, a preservação da genealogia de onde sairia Cristo. Nós sabemos que Ruth acaba sendo introduzida nessa genealogia, da onde viria o Messias encarnado, e vemos a provisão do Senhor, mesmo quando os seus servos não agem de um modo fiel. Deus continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos, até sobre os atos maus dos homens justos, e conduzindo a história de modo a cumprir com todos os seus propósitos. Nós temos estudado isso e hoje chegamos, portanto, no capítulo 3. Eu convido você, então, a acompanhar a leitura que farei desses 18 versos deste capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limparás cevada na eira, banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. E ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deixa-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher a ele. E disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti,
e segura. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e mas disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome quando tivemos o privilégio de ler mais essa porção da tua palavra. Clamamos para que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos edifique segundo a tua bondade, de modo que possamos aprender, ó Deus, princípios valiosos do Senhor, e debaixo da ação do teu Santo Espírito possamos colocar tais princípios em prática, para a honra, glória do teu santo nome, para o nosso próprio bem. Fique conosco, ó Deus, nos guarde, nos preserve, fale ao nosso coração, use-me apesar de mim mesmo, que o teu nome seja exaltado e glorificado nesta noite, é o que clamamos de um modo especial. Amém. Amém, queridos? Amém. Para aqueles que estão acompanhando aí essa sequência, né, de Ruth, nós vimos no início, lá no capítulo 1, se você der uma olhada, mantenha a sua Bíblia aberta, como o nosso costume, você vai observar que Elimeleque, que era o esposo de Noemi, tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e porque houve fome em Judá, sobre a terra, esse homem resolveu buscar refúgio nos deuses de Moab. Isso era uma grande afronta para os juízes, porque sair de Judá e ir para Moab significava que ele estava desprezando o Senhor e estava procurando refúgio nos outros deuses. Mas o Senhor, quando tem os seus propósitos e a sua provisão, até mesmo nos atos bons dos homens maus, ou nos atos maus dos homens bons, ele mantém no seu cuidado a sua provisão e a sua soberania. Elimeleque, cujo nome significava meu Deus reina, meu Deus governa, acaba procurando um governo longe do Senhor. E pensou que era governo ou dono da sua própria vida. E foi então para Moab, mas a justiça e a ira do Senhor o alcançou. E diz a palavra que Elimeleque morreu. E depois que seus filhos se casaram, também Malom e Quilion morreram. E Noemi se viu desamparada. Foi quando ela escuta alguém lhe dar a boa notícia de que o Senhor havia lembrado o seu povo, que havia dado pão ao seu povo. E ela então resolve voltar para a proteção do Deus de Israel. Lidera as suas noras, porém Ruth resolve abraçar a fé e seguir em lealdade à sua esposa. Nós vemos Deus providenciando todas as coisas. Mesmo Noemi dizendo: olha, eu não tenho como arranjar um outro marido. Como vai ser? Eu estou muito pobre. Eu vim para cá ditosa, mas estou retornando para minha terra pobre, empobrecida. E por isso ela diz: me chamo de Mara, inclusive para as mulheres de Judá, porque eu estou amargurada e o Senhor Todo-Poderoso tem pesado a sua mão sobre a minha vida. Mas ela chega num momento que o escritor de Ruth faz questão de dizer que era o princípio da cega, o princípio da colheita. Deus prepara todos os momentos, ela chega nesse início da colheita, e Ruth, sua nora, disposta a trabalhar e a suprir as suas próprias necessidades, pede permissão para ir ao campo, resgatar os campos, colher aquilo que porventura os segadores haviam deixado para trás. E aí existe uma expressão fantástica aqui em Ruth, capítulo 2, verso 3,
diz que ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. E a expressão que o autor bíblico diz é: por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Casualidade. E para o autor, para aqueles que estavam ali no contexto, que viram essa história, talvez para a maioria das pessoas, mas o que está por trás do registro é justamente Deus, na sua providência, direcionando cada passo, cada detalhe, cada momento, para suscitar descendência, que daria continuidade na linhagem de onde sairia o Messias, onde o próprio Deus, através da sua ação sobre a Virgem, se encarnaria, mas que viria dessa linhagem, viria dessa descendência. Nós então observamos que Boaz acolhe Ruth de uma maneira até mesmo inesperada, e ele permite que ela fique ali colhendo, tanto no período da cevada, como também no período da colheita do trigo. E aqui nós estamos no capítulo 3, a gente volta para o meio do caminho. O texto diz que havia terminado a colheita da cevada. E como de costume, eles faziam então uma festa de gratidão pela colheita. E aquela noite era o dia específico para celebrar o término da colheita. E eles iam para a eira, que era o lugar onde eles separavam a palha dos grãos. E certamente ali havia uma festividade. Noemi conhecia isso muito bem. E ela então prepara Ruth para que naquele momento ela tivesse um encontro definitivo com Boaz. E esse é, portanto, a recapitulação que nos coloca então diante do capítulo 3. E eu gostaria de iniciar propriamente o sermão dessa noite fazendo uma afirmação. E eu acredito que é a minha afirmação e é a sua afirmação. Porque todos nós, irmãos, desejamos fazer a vontade do Senhor. Se você está aqui essa noite, eu tenho certeza que no seu coração, o seu desejo é fazer a vontade de Deus. Todos nós que temos temor a Deus, que conhecemos um pouco a respeito das Escrituras, que sabemos um pouco a respeito da palavra do Senhor, da grandeza, da soberania, da supremacia de Deus, o mais profundo do nosso ser, nós desejamos estar no centro da sua vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus. Tenho certeza que você também quer. Só que em alguns momentos nós ficamos em dúvidas. Como saber qual a vontade de Deus? E como devo agir diante dessa ação da providência de Deus em minha vida? Porque quando nós tratamos da perspectiva espiritual ou de santidade, basta você recorrer às Escrituras, está ali, Deus manda você fazer isso ou fazer aquilo. Deus diz: olha, ser de santo que eu sou santo. Deus diz: olha, não mintai, não roubai, não matai, ou assassinar, atrás, né, essa ideia. Então está ali, a lei moral te apresenta o que você deve fazer e o que você não deve. Mas eu me refiro à vontade do Senhor em relação ao nosso dia a dia. Eu desejo estar no centro da vontade do Senhor, mas eu não sei para onde eu devo andar, que trabalho que eu tenho que aceitar, que tipo de curso que eu vou escolher, o que eu vou fazer no meu dia a dia, com quem que eu vou casar, coisas desse tipo, que não tem um capítulo específico dizendo, que muitas vezes na prática aí, contemporânea, né, as pessoas até tentam fazer, abrindo a Bíblia de modo aleatório, para o Senhor, fale comigo, o que eu tenho que fazer? Eu compro o carro branco ou o carro prata? Senhor, eu aceito esse emprego ou aquele outro? Senhor, o que eu faço em relação à minha vida profissional? Não tem. E aí então nós perguntamos, como que devemos agir para estar cumprindo ou no centro da vontade do Senhor? Como lidar com o conflito de deixar tudo nas mãos do Senhor, como nós lemos no Salmo 137,
confio no Senhor, espero nele, tudo Ele fará. E ao mesmo tempo com a ação de fazer o bem, de me alimentar com a verdade, ou de agir corretamente. Como equilibrar isso? Como lidar com o conflito de deixar tudo nas mãos de Deus, quando eu já tenho uma direção da própria palavra de Deus, e ainda mais, da ação, da providência de Deus? Porque Deus age abrindo e fechando portas em nossa vida. E agora, será que eu tenho que esperar? Ou será que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ter alguma atitude? Ou se eu tenho que tão somente confiar? Estou desempregado. Devo só orar? Ou devo acordar cedo e levar os meus currículos? O que fazer? Qual é a vontade de Deus? Situações essas, irmãos, que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E que muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Como devo agir e quando devo esperar? É uma situação muitas vezes difícil. E não são as poucas as vezes que nós invertemos. Quando é o momento de esperar, a gente quer agir. E quando é o momento de agir, a gente quer esperar. Para tentar ilustrar o que eu estou falando aqui, eu quero chamar a sua atenção para a vida de Moisés. Moisés teve esse conflito, irmãos. Deus já havia dito claramente a sua intenção para com o seu povo. Deus falou: eu quero libertá-lo. Eu vou usar você como instrumento para libertar o meu povo. Você vai chegar lá, Faraó, e vai dizer isso, isso, aquilo, e ele não vai te ouvir. Imagina que coisa louca. E aí você vai voltar lá e falar tudo de novo, e ele não vai te ouvir. E aí então você vai fazer tal sinal, você vai demonstrar determinada coisa, e ele não vai te ouvir. Até que eu vou então aplicar eventos, demonstrar o meu poder, agir de uma maneira clara, e aí permitir que ele autorize o povo sair. Moisés viveu tudo isso, Deus se revelando diretamente a ele. Deus já havia demonstrado para Moisés claramente em sua providência o que Moisés e que o povo devia fazer. E o registro bíblico lá em Êxodo diz que esse povo então em obediência sai do Egito. E eles se achegam diante do Mar Vermelho. Diante deles está o mar, e atrás dele está o exército de Faraó. Olha a situação. O que fazer? O povo começa a murmurar. Você nos tirou do Egito para morrer no deserto? Antes melhor tivesse ficado lá. E agora como nós vamos atravessar? Você tem certeza que a vontade de Deus é nos trazer para esse lugar? Olha o tamanho do mar na nossa frente. O que nós vamos fazer? E Moisés vai dizer assim: marca aqui, Ruth, e vai comigo lá para Êxodo 14. Êxodo 14, verso 14. Até um pouco antes, Moisés, no verso 13, vai dizer assim: Moisés, porém, respondeu ao povo. Estou em Êxodo, capítulo 14, verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés sabia de todo o plano do Senhor e sabia o que ia acontecer. Está diante do mar e com o exército de Faraó atrás. E aí o grande conflito é: e agora? O que eu faço? Espero ou continuo? Faço alguma coisa ou simplesmente aguardo? E o verso 15 é fantástico, irmãos. Dá uma lida aqui comigo. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel
que marchem. Olha que situação inusitada. O mar à frente, o exército de Faraó atrás, uma dificuldade, um conflito, e agora? O que será que eu faço, Senhor? E como qualquer crente comum, ele vai e clama ao Senhor. E a resposta de Deus é muito estranha. Por que clamas a mim? Eu já não te falei que eu vou libertar o povo de Israel? Eu não te falei que você seria o instrumento para tirar o povo de Israel e que ia levar esse povo a um lugar que eu prometi? Eu não falei que eu ia livrar vocês das mãos dos egípcios? Por que você está clamando, uma vez que eu já declarei, que eu revelei, que eu já mostrei o que eu vou fazer? Não ore, marche. Imagine Deus falando para você. Porque tem momento da vida, irmãos, que a palavra do Senhor já declarou explicitamente para você o que Deus quer da sua vida. Existem situações que já está muito claro. Será que eu devo te falar Jesus para os parentes, para os meus parentes? Aí eu vou clamar. Aí eu vou dizer, mas por que você está orando, cara? Eu já disse que você deve pregar o Evangelho a toda criatura, isso inclui os infelizes da sua família. Todos. Então por que você está clamando? Eu não falei que eu ia te libertar do Egito? Por que você está clamando diante de mim por causa do mar? Marche. Se eu falei que eu ia te libertar, eu vou dar um jeito. E aí o verso 16 diz: levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Mas veja, Moisés teve o mesmo conflito. Qual é a hora de agir? Qual é a hora de esperar ou de clamar? Sinais foram dados, eventos foram realizados, a ordem fora dita explicitamente, mas diante do mar, Moisés hesita e resolve orar. E Deus diz: por que clamas a mim? Dize ao povo que marche, que ande, que haja, que movimente-se. Você já se deparou numa situação dessa? Onde você não sabe se você clama ou se você marcha? Onde você não sabe se você espera ou se toma uma atitude? O que fazer? Quando nós voltamos para o contexto de Ruth, eu convido você a voltar a palavra para o texto lá. Quando nós olhamos então, específico para Noemi, nós vemos que ela teve uma postura decisiva diante da manifestação da providência de Deus. Ruth capítulo 3, verso 1. Lembra comigo? Disse-lhe Noemi falando para Ruth, né? Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Você vai ver que essa preocupação de Noemi está manifesta desde o capítulo 1, quando ela resolve voltar para o Senhor, e ela diz: olha, eu não tenho mais filhos na minha barriga, eu não tenho como prover alguém para casar com você, e mesmo que eu estivesse grávida e viesse você ia esperar essa criança se tornar grande para casar, eu não tenho como fazer. A preocupação dela era essa. De repente, ou certamente, essa mulher que estava orando ao Senhor, uma vez que ela voltou a buscar refúgio, o Deus de Israel, como que ela solucionaria a sua responsabilidade para com a sua nora? E aí Noemi começou a observar a ação de Deus. E é isso que nos falta muitas vezes, irmãos. Nós nos engolfamos na nossa própria confiança, na autoconfiança, e deixamos de observar aquilo que Deus está realizando no nosso redor. Mas Noemi não foi assim. Noemi se apercebeu de que Deus havia trazido elas de volta justamente no começo da colheita.
Opa, não foi por acaso. Noemi começou a perceber que Ruth, por casualidade, tinha entrado na terra de Boaz, que era o seu parente. E Noemi percebeu, isso não foi por casualidade. Noemi olhou e percebeu que Boaz, mesmo sendo mais velho, é o que tudo indica, acolheu favoravelmente a Ruth, permitindo que ela colhesse no seu campo e que permanecesse junto com as suas servas, não só no período da colheita da cevada, mas também já prometendo a colheita do trigo. Noemi começou a observar a ação de Deus e a ação periférica de Deus. Irmãos, quando nos falta comunhão com Deus, quando nos falta buscar a presença do Senhor verdadeiramente, ou confiar no Senhor, como o Salmo 37 nos diz, entendendo que Deus é o Deus benevolente do Salmo 145, que estende a sua mão, dá pão para o faminto, que levanta o abatido. Quando nós não observamos o agir de Deus na periferia, quando nós não observamos o agir de Deus nas pequenas coisas, nós certamente chegaremos a uma encruzilhada e não saberemos o que fazer quando tivermos que decidir entre esperar ou agir. Mas Noemi estava atenta. Noemi percebeu que Deus estava agindo e que as portas estavam se abrindo. Noemi, de pronto, percebeu que Boaz fazia parte dos parentes próximos e que pesava sobre ele a responsabilidade da lei do levirato, onde dizia que o parente próximo tinha que comprar a terra que fora perdida, pagar a dívida daquele que estava sendo escravizado, ou até mesmo suscitar descendência para um parente próximo que havia morrido sem filho. Era uma mulher atenta à lei, era uma mulher que conhecia o Deus a quem ela servia, mesmo sendo submissa ao seu marido, e fugindo da presença do Senhor, na primeira oportunidade que teve, retorna com humildade, pobre, se considerando amargurada, mas volta a buscar a presença do Senhor. Essa mulher é uma mulher de fé, uma mulher de visão, uma mulher que estava vendo Deus agir nas pequenas coisas do dia a dia. Por isso, ela não tem dúvida. O tempo da colheita da cevada havia terminado, teria a festa da colheita, era uma grande oportunidade. E ela então tem atitude. Agora, quando nós lemos o texto, desconsiderando todo esse contexto, irmãos, muitas vezes parece que a postura de Noemi é uma postura oportunista, calculista. Veja o que ela diz aí, verso 2: ora, pois, não é Boaz, da companhia das cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite ali pará a cevada na eira. E aí ela então começa a planejar uma estratégia para Ruth. Ela diz: olha, toma banho, passa perfume, coloca o teu melhor vestido e vá até a festa da colheita. Mas não fale com Boaz. Espere a festa acontecer, ele comer, beber, como é costume, ele vai procurar um lugar lá para se deitar. Quando ele for deitar, então você vai e se deita as suas coisas. Quando nós lemos isso desassociado do contexto, você fala: nossa, essa mulher aqui é estrategista. E os questionamentos que muitas vezes vêm na nossa mente é: será que Noemi estava aqui preparando uma armadilha para Boaz? Será que ela era oportunista? Ou será
que ela foi segura diante da manifestação da providência de Deus? Será que ela fez a leitura certa? Ela teve o discernimento correto de entender que Deus estava agindo. Todo o livro de Ruth, irmãos, vai apontar para essa última opção. Era uma mulher que estava preocupada em restaurar a vida de Ruth, em dar a ela um lar, e fazer com que ela vivesse com a família, ou em uma família feliz. Era uma mulher que conhecia a responsabilidade de Boaz, e que viu Boaz já manifestando empatia, proteção, provisão, tudo aquilo que se espera de um homem. Boaz é aquele que protegera Ruth, é aquele que providenciou alimento, que estava promovendo ela dentro do contexto da sua comunidade, tanto que toda a cidade já reconhecia que aquela mulher, Ruth, era uma mulher virtuosa. Noemi estava atento a tudo isso. Quanto nós não estamos atentos a esse agir de Deus, irmãos, nas questões periféricas, eu quero dizer, nós não saberemos depois como agir corretamente. Quando temos apoio claro nos princípios da palavra de Deus, e Noemi tinha, porque Levítico 25, Deuteronômio 25 falavam dessa responsabilidade ou dessa figura do resgatador. Quando o Senhor dirige a nossa história e as casualidades, como que você deve agir? Se você crê que o Senhor é o Deus soberano, supremo, que não existe acaso para o nosso Deus, e que todas as situações estão debaixo do seu governo, do seu poder, se Ele de fato é soberano, você não pode desprezar a ação de Deus na sua história e na história daqueles que estão próximos de você. Mas a pergunta então que eu faço é: quando a palavra de Deus nos apresenta de modo claro princípios, quando nós vemos Deus agir na nossa história, quando vemos Deus agindo inclusive sobre as casualidades, como devemos agir? É esse tema que eu quero trabalhar contigo essa noite. As posturas que temos que ter diante da manifestação da providência de Deus. Quando você vê Deus agindo, você tem que ter as posturas corretas. Com Moisés, Deus ainda respondeu: por que clamas a mim? Marche. Mas esse período do falar de modo tete-a-tete já foi. Agora, ou você está atento, vigilante à ação de Deus, ou você pode ficar andando 40 anos até que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida, como foi a história com o povo de Israel. Mas vamos lá, qual que é a postura que eu tenho que ter quando eu vejo Deus agindo, direcionando a minha vida para determinado lugar? A primeira postura, irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui para atitude assertiva. A palavra do Senhor diz que o homem crente, a mulher crente, ele não tem palavra dobre. Ele não é inconstante. Ele não titubia, ele não balança. Mas ele tem os princípios da palavra de Deus do lado dele. E ele tem visto a ação de Deus agindo na sua história. Ele tem que ter uma atitude assertiva. Toma banho, perfume-te, coloque o seu melhor vestido e vai, desce a ele. Mas será? Meu Deus do céu, nós chegamos no período da colheita. Deus tem te conduzido a entrar por casualidade nas terras desse homem que é nosso parente, e que pesa sobre ele a responsabilidade da lei
de ser um resgatador. Vai logo tomar banho, vai logo te perfumar, vai logo te vestir, desce logo a ira. Existem situações, irmãos, quando Deus está agindo de uma maneira tão clara e há apoio explícito nos princípios da palavra do Senhor, que você não precisa, será que eu vou esperar mais um pouco? Não, quando Deus está agindo, é o momento de você ter uma atitude assertiva. Não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Banha-te, unge-te, põe-te os teus melhores vestidos, desce a ele. A noite era aquela, a festa da colheita era aquele dia, o momento de descer a eira era naquele dia. Nenhuma outra coisa poderia ser feita senão essa atitude firme, essa atitude direta, essa postura assertiva. Muitas vezes nós ficamos rodando em círculos porque desprezamos a ação de Deus no nosso dia a dia. E às vezes, irmãos, somos substituídos no propósito eterno do Senhor por tão somente não agirmos assertivamente no momento certo, na hora certa. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E não é por conta da sua inconstância que Deus vai deixar de realizar os seus planos. O que pode acontecer é que talvez você não seja um instrumento que Ele vai usar, mas a sua vontade vai ser manifestada do jeito que for. Noemi sabia disso, e por isso ela tem essa atitude assertiva. Noemi teve o discernimento e a leitura perfeita a respeito da providência de Deus. Ela diz: ora pois, não é Boaz um dos nossos parentes? Talvez um de nós fale: mas será que é isso mesmo? Mas será que é isso? Não, acho que mas Boaz parece ser tão mais velho. Será que é dessa forma mesmo? Será que a gente não tem que esperar? Para aqueles que entendem a manifestação da providência de Deus, estão firmados nos princípios da palavra do Senhor. Eles chegam diante do mar e marcham. Se Deus já declarou que era para marchar, se Deus já declarou que era para atravessar, que era para fazer, eu não tenho por que te perguntar mais uma vez. Então somente abre o mar no peito, se for o caso. Porque da mesma forma que Deus já está providenciando todas as coisas, Ele providenciará a abertura do mar, como providenciará a confirmação ou não das atitudes aqui de Noemi e de Ruth. A sua confiança, o conhecimento da lei garantiu uma atitude firme, direta e consciente, ou seja, uma atitude assertiva. Quando você vê Deus agindo, quando você vê Deus realizando a sua obra, direcionando a sua história, confia no Senhor, mas faz o bem, faça o que tem que ser feito, haja, marche. Por que clamas a mim? Eu já falei que ia fazer. Simplesmente marche. Segunda postura aí diante da manifestação da providência de Deus: apresente uma solicitação justa.
Ou seja, haja conforme a justiça. Não tente dar o seu jeitinho. Siga rigorosamente a instrução. Deus olha para Moisés e diz: pega o teu bordão, toca para que abra, o povo passa a ser. Não vai querer girar o bordão. Se a instrução foi clara para tocar, então toque. Faça de modo correto, de modo justo. A segunda postura que nós vemos no Noemi e Ruth é essa solicitação justa. Você vai pedir aquilo que a lei determina. Você não vai fazer nada mais, nada menos. Você vai falar aquilo que é o correto. Ela obedece. O texto diz, verso 5: respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Verso 6: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. E aí depois então que ela obedece isso, verso 8 diz: e por volta da meia-noite, pela meia-noite, o homem assustando-se. Mais uma expressão, né? O cara acordando assustado à meia-noite. Um anjo deve ter sacudido o homem lá. Ruth já estava deitado aos seus pés, e esse homem acorda assustado. Mais uma expressão da providência de Deus. Deus tiver que assustar alguém para te fazer um bem, ele vai fazer. E esse homem então levanta assustado à meia-noite, olha nos seus pés e tem uma mulher. Imagine, um breu daqueles. Quem és tu? E a resposta dela é: eu sou Ruth, a tua serva. E olha a solicitação que ela faz: estende a tua capa sobre a tua serva. Isso é uma expressão emblemática, idiomática, que só faz sentido para eles, né? Porque a gente precisa conhecer um pouco da cultura para que a gente faça, para que a gente possa entender. E ela diz: porque tu és o resgatador, tu és o redentor. É a mesma expressão. Pastor, o que significa estende a tua capa sobre a tua serva? Dentro de cada cultura, irmãos, algumas expressões só fazem sentido lá, né? Quando nós trabalhamos com missionários transculturais no contexto do Senegal, no oeste africano, quando um africano chegava para você e fala assim: você tem como me abraçar? Lembra disso, pai? Eu vim aqui para ver se você tem condição de me abraçar. Aí você fala: pois não, vai dar um abraço para ele. Ele falou: não, eu preciso que você me abrace. No contexto africano, a expressão eu preciso que você me abrace, eu preciso que você me sustente, eu preciso que você mantenha a minha casa, mantenha a minha vida, pague minhas contas. Isso era o contexto africano, quando ele dizia: você tem como me abraçar? A nossa cabeça ocidental, vamos para o lado literal, né? Eu dou um abraço nele, acabou, tá bom, um abraço, tá? Abraçar. Não, é algo a mais. No contexto aqui, estende a tua capa sobre a tua serva, é o seguinte: seja meu marido, casa comigo, porque tu és o resgatador. Vem me proteger, vem prover, vem promover. Seja o meu homem, seja o meu marido, seja o meu povo, case comigo. E aí ela diz: eu estou pedindo para você casar comigo porque tu és o meu resgatador. Veja, uma solicitação justa. Ela não estava inventando nada, havia um amparo bíblico para que ela fizesse aquilo. Uma vez que ele não se manifestou, que ele não foi atrás, mesmo ciente da lei, ela então vai. E a resposta de Boaz é fantástica, porque ambos estavam cientes da lei do levirato, que era a obrigação do parente mais próximo em, usando o contexto africano, abraçar ou resgatar
a família que havia perdido as terras, que estava na pobreza, ou que havia ficado viúva. Esta era a lei. E a resposta de Boaz, então, reafirma que a solicitação de Ruth, de Noemi, era demasiadamente justa e digna. Veja a resposta dele no verso 10. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. O que ele está dizendo aqui? Você já mostrou lealdade para com Noemi, tua sogra. Você não abandonou, veio para cá, tem sustentado ela, tem trabalhado duramente. E essa tua benevolência para com a tua sogra e para com o nome dos teus mortos já foi algo fantástico. Mas essa última, de procurar a aplicação da lei e procurar suporte, sustento para a sua sogra e para você, é uma benevolência muito maior do que a primeira. Por isso você é bendito do Senhor. Você está sendo mais justa diante de Deus do que eu. Eu que sou judeu, eu que sou do povo de Israel, que já devia ter procurado agir com justiça para suprir a necessidade de Noemi e para suscitar o resgatador. Eu não fiz isso. Você é mais justo que eu. É isso que ele está falando. Veja, irmãos, Deus dirige cada passo e confirma a sua vontade mediante a postura digna de Ruth, mediante o reconhecimento honesto de Boaz e o entendimento mútuo sobre o modo de glorificar a Deus. Veja que o louvor de Boaz aqui no verso 10, exaltando a postura de Ruth, é idêntica à postura de Noemi, exaltando a postura de Boaz. Compare comigo o verso 10 do capítulo 3 com o verso 20 do capítulo 2. O verso 10 do capítulo 3 diz: bendita sejas tu do Senhor, porque melhor fizeste da tua última benevolência do que a primeira. Compare agora com o verso 20 do capítulo 2. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, bendito seja Boaz, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. A solicitação de Ruth era uma solicitação justa, era a postura que precisava ser aplicada. Quando você entende Deus dirigindo a sua história, você terá uma atitude assertiva, mas será uma atitude assertiva amparada a uma solicitação justa. Você não vai propor nada que vai contra a palavra do Senhor. O realizar da sua atitude será exatamente de acordo com os princípios, os critérios e o padrão que o próprio Deus já revelou e estabeleceu na sua palavra. Ela não foi lá propor uma saidinha com Boaz, como acontece lá no contexto de Gênesis. E as meninas lá cometem incesto para gerar, para suscitar descendência, embebeda ao sogro para dormir com ele. Não. Ruth faz uma solicitação justa e age de maneira correta. Ela vai e confronta Boaz com a notícia pautada nas Escrituras: tu és o resgatador. Casa comigo. Quando você crê na providência de Deus, você não precisa de jeitinho, você não precisa fazer coisa errada, você não precisa de atalho. É simplesmente observar a direção de Deus, a providência de Deus, agir assertivamente e com fidelidade. Você não precisa fazer por onde, porque Deus é quem faz por nós. Basta agir corretamente. E a terceira postura, irmãos, quando você vê a manifestação da providência de Deus, é espera
confiante. Mesmo diante dessa ação providencial do Senhor, que exige de você uma atitude firme, uma fidelidade, vai haver algum momento que você vai ter que continuar confiando no Senhor, esperando a ação dele, esperando ele confirmar ou não aquilo que ele está direcionando. Deus está abrindo portas, Deus está direcionando as coisas, então você vai tomar uma decisão assertiva em relação ao seu futuro profissional, mas Deus ainda vai confirmar e você vai ter que continuar confiando nele até o dia que ele bater o martelo. Tudo bem. Mas se você não tiver a atitude correta, se você não apresentar a solicitação justa, como você vai saber se aquilo era ou não a vontade do Senhor? O que nós aprendemos de um modo geral nessa situação é que naquilo que depende de mim eu vou fazer, e aquilo que depende de Deus eu vou esperar. E veja que então Noemi diz para Ruth, depois que tudo já tinha acontecido, eu vou pular aqui, não vou entrar nos pormenores da conversa de Boaz com Ruth por conta do nosso tempo, mas depois, verso 16, chegando à casa da sua sogra, essa lhe disse: como te passaram as coisas, filha minha, me conta. E ela lhe contou tudo que aquele homem lhe fizera, tudo aquilo que o homem tinha feito, inclusive vendo, ele já dá aqui uma provisão para ela, mostrando que o que ele tinha prometido ia ser cumprido. Diante da solicitação justa dela, Boaz fala assim: você está certo, e assim como vive o Senhor, eu vou fazer o que tem que ser feito. Se não eu, o resgatador tem direito antes de mim, mas eu vou atrás dessa justiça e vou fazer o que tem que ser feito. Se ele quiser te resgatar, ótimo, que ele te resgate, se não eu mesmo farei isso, ainda hoje. E aí então você tem a expressão dessa mulher no verso final, no verso 18, quando diz assim: então lhe disse Noemi, o que ela disse? Espera. Olha que contraste lindo. É hoje. Toma banho, passa perfume, põe o teu melhor vestido e desce a ilha. E agora? Espera. Nós já identificamos a ação soberana de Deus, a sua providência agindo na periferia da nossa vida. Ótimo. Tomamos a atitude correta, firme, decisiva, apresentamos de acordo com a palavra do Senhor e agimos de modo justo. E agora? Pegamos o cajado, tocamos a água, e agora? Espera. Leva um tempo para a água se abrir. A terceira postura diante da manifestação da providência de Deus em nossa vida, é agir na hora certa, é esperar na hora correta. É fazer aquilo que tem que ser feito, mas naquilo que não depende de nós, aguardar a confirmação do Deus que está agindo na nossa história. Espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Quando você tem a postura correta, a solicitação justa, está debaixo da ação soberana do Senhor, Deus move corações, Deus age do modo como tem agido, Deus conduz ímpios e justos para que o seu propósito seja realizado na sua vida. Noemi sabia disso, por isso olha para onde e fala: agora você já fez o que tinha que fazer, falou o que tinha que falar, agora espera. Estou procurando meu emprego, não sei qual é a vontade do Senhor. Toma banho, passa um perfume, troca de roupa, vai para a entrevista, apresente aquilo que é justo. E agora, pastor? Espera. Deus vai confirmar ou não. Pastor, o que eu vou fazer da minha vida? Que curso que eu faço? Estude. Estude mais um pouco. Faça a inscrição no vestibular. Preste o vestibular. Dê o seu melhor.
E agora? Espera. Deus vai confirmar. E assim em cada área da nossa vida. Nós vemos que Boaz havia feito uma promessa. Veja aí, verso 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há um outro mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Veja agora, tão certo como vive o Senhor. Boaz faz essa promessa e ele invoca o Senhor como sua testemunha. Agora só restava esperar confiantemente na continuidade da providência de Deus para confirmar a sua vontade. Nós que já conhecemos a história sabemos que Deus confirma. Sabemos que Ruth e Boaz se casam e que eles têm um filho, Obed, que é o pai do pai de Davi, da onde sai toda a descendência, de onde viria o Messias. Providência de Deus para a nossa salvação foi agir lá atrás, na vida de Ruth, na vida de Boaz, na vida de Noemi, porque o Senhor é o Senhor da história e do tempo, para que hoje nós pudéssemos ser abençoados com a obra redentiva do Messias. Lá atrás, Deus teve que agir com providência, para que duas viúvas que buscaram refúgio debaixo das asas do Senhor fossem resgatadas e, consequentemente, instrumentos para que, dentro do processo natural para a vinda do Messias, tudo ocorresse segundo o plano eterno do Senhor. Elas agiram assertivamente, elas fizeram a solicitação correta e justa, e no momento da espera confiaram que o Senhor daria bom êxito a tudo aquilo que elas estavam buscando. Você quer saber como fazer a vontade do Senhor? Naquilo que a Bíblia não diz claramente para você? Naquilo que a Bíblia diz claramente, pronto, você sabe por quê. Mas naquilo que a Bíblia não diz, esteja atento à providência de Deus, à ação de Deus nas questões periféricas da sua vida. E a partir do momento que você identificar a direção que Deus está dando, faça o que tem que fazer. Toma banho, passa perfume, troca de roupa, desce a Ele. Haja conforme a justiça. Não proponha nada que seja em desacordo com a palavra de Deus. E depois que fizer isso, continue confiando e esperando no Senhor. Concluindo, irmãos, quando temos amparo claro nas Escrituras, quando temos a manifestação providencial da atuação do Senhor, nosso Deus, e quando até a casualidade nos direciona os passos, nós devemos agir. Precisamos de uma atitude assertiva, amparada numa solicitação justa e direta, que nos conduza a aguardar a confirmação vinda do próprio Deus. Todo discernimento, leitura da situação efetuada por Noemi, realizada por Ruth, conduziu Boaz, que talvez inseguro pela idade, né? Ele diz: olha, que bom que você não procurou jovens, nem rico nem pobre. Conduziu Boaz, que precisava até mesmo dessa manifestação clara das intenções de Ruth e Noemi, a
agir em conformidade com o padrão de Deus. O nosso Senhor é o Deus soberano, que age sobre tudo e age sobre todos, que é soberano sobre os atos bons e maus dos homens maus, e que é soberano sobre os atos bons e maus dos homens bons, tudo para cumprir com o seu propósito, e certamente tem um propósito para você. Esteja atento ao agir providencial de Deus, para você saber o que Ele quer de você e, consequentemente, estar no centro da sua vontade. Que Deus assim nos abençoe. Amém?